Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com o Dr. Lucas Galotti, é a terceira dessa série, sobre procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Bom, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso estúdio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mastopexia. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente o que significa esse tipo de procedimento, dessa cirurgia, e para quem que é indicado. Certo. Então, primeiramente, entendendo o conceito, né, a mastopexia é nada mais nada menos do que a elevação da mama, né? Dentro da mastopexia existe um mundo de opções, né? Com prótese, sem prótese, aumentando, mantendo o tamanho, reduzindo, né? Então existem várias opções dependendo do que a pessoa deseja e dependendo do que a pessoa já tem de mama, né, e de qualidade de pele. E quando que essa escolha, tanto com prótese ou sem prótese, é feita? Se ela é só pelo desejo da paciente ou também tem algum outro tipo de motivo técnico, né, para a utilização dessas duas vertentes da cirurgia? Então, a escolha da prótese, na maioria dos casos, é uma escolha da paciente, né? A paciente, ela quer o resultado mais de aumento ou de substituição, né? Então, a prótese na mastopexia, ela não eleva a mama, né? Ela vai promover mais volume ou ela vai substituir uma parte, né, do volume existente de tecido mais frouxo da mama pela prótese, né? A decisão, então, de fazer com ou sem prótese é 100% da paciente. A questão é que existem alguns casos onde a paciente tem tão pouco tecido de mama, né? Ela tem mais uma mama murcha mesmo, que às vezes depois de gestação, de amamentação ou de emagrecimento, perdeu todo o volume, né? E ficou flácida, caída. Se a gente não tem a prótese, a gente tem às vezes um resultado bem limitado, né? Aí a gente acaba sugerindo, né? Não que a pessoa precise necessariamente fazer, né? E no outro oposto, né, que é quando a paciente tem um grande excesso já de tecido de mama, aí não é indicado fazer com prótese, né? Até existem cirurgiões que trabalham, né, com a redução de mama com prótese. Eu não considero isso adequado, né, até porque é um contrassenso, né? Se a mama é muito grande, a gente precisa reduzir, não faz muito sentido a gente estar colocando algum volume ali, né? E segundo, porque o resultado estético da paciente que tem a mama pequena e aumenta é muito diferente da paciente que tem a mama muito grande e vai reduzir e colocar prótese, né? E às vezes esse choque de realidade aí faz com que a gente reflita melhor sobre as indicações. E qual que é a principal diferença para quem é totalmente leigo nesse assunto entre a mastopexia com a mamoplastia, né, que a gente já falou em outro episódio? Com a mamoplastia de aumento, você disse, certo? Então, quando a gente coloca a prótese, né, somente essa cirurgia chama-se mamoplastia de aumento, né? Quando a gente precisa elevar a mama, chama-se mastopexia. Então, a mastopexia daí ela pode incluir a prótese, né? Pode ser uma mastopexia com prótese com o objetivo de aumento também, né? O que indica isso, né, que às vezes a gente recebe pacientes no consultório que vêm querendo fazer somente um aumento, somente uma prótese, mas no exame físico a gente acaba vendo que há necessidade de fazer a mastopexia, né? Então, a gente observa que a mama dela, por algum motivo, né, ela cedeu ao longo dos anos, né? Seja por gestação, amamentação, seja pelo processo natural de envelhecimento, seja pela simples força da gravidade, né, que fez com que essa mama esteja numa posição mais baixa, né? E aí a gente precisa equilibrar principalmente a posição da areola com o posicionamento da prótese, porque as mulheres querem a mama mais alta, elas querem um volume no colo, né? Então, se a gente coloca uma prótese, por exemplo, e a mama está baixa, se a gente não eleva a posição da areola para ela ficar mais ou menos na metade do diâmetro da prótese, ela vai ficar olhando para baixo, e aí esteticamente fica esquisito, né? E quando que outras técnicas, por exemplo, um enxerto de gordura faz parte do procedimento, ou quando você percebe que seria benéfico para a paciente? Então, o enxerto de gordura ele pode ser usado de duas formas, né?
Quando a gente utiliza prótese, a gente pode fazer uma mamoplastia híbrida, né, utilizando prótese e enxerto de gordura. Nesses casos, a gente usa o enxerto de gordura para ir além de onde a prótese consegue chegar, né? Ou seja, às vezes a paciente tem um tórax mais oval que naturalmente deixa a mama dela mais afastada, a prótese não consegue chegar tanto no centro, a gente enxerta uma gordura aqui para deixar um decote mais juntinho. Isso seria uma das opções, né? Outra opção é quando a gente vai fazer mastopexia sem implantes, né? Ou seja, a paciente não quer implante de jeito nenhum, mas ela gostaria de uma mama um pouquinho maior. A gente pode usar gordura para aumentar? Sim, podemos. É um aumento bem mais limitado, é um aumento de cerca de 100, 120 ml apenas, tá? Que é o que é compatível, né? O que é possível de fazer desse enxerto de gordura, porque ele é feito intramuscular, né? Ele não é feito no meio da glândula da paciente, né? A gente não deve fazer enxerto de gordura no meio do tecido glandular, porque isso confunde na questão do câncer de mama, que é o câncer mais comum, né? Então não é considerado uma boa prática, certo? E aí a gente pode combinar o enxerto de gordura intramuscular com a mastopexia, com um pequeno enxerto superficial, né, da mesma forma para aproximar um pouquinho o decote. Então existem opções de tratar a mama sem prótese, né? Claro que nem todo mundo precisa, né? Então às vezes a paciente já tem um volume legal de mama, ela gosta do volume dela, mas ela não gosta da posição, a mama cedeu. Então a gente vai remodelar o próprio tecido dela e fazer uma mastopexia elevando a mama sem os implantes. E nessas variados tipos, né, de cirurgia, existem diferenças também na escolha da incisão ou até onde a cicatriz vai ficar? Porque eu acho que isso também é uma dúvida e às vezes até um pensamento que as mulheres acabam tendo em relação à cicatriz nesse pós, né? Com certeza. Então a mastopexia por si só, né, às vezes ela espanta as pessoas por conta da cicatriz, né? Porque diferente de quando a gente faz só aumento, que é uma cicatriz que fica no sulco, né, praticamente não se enxerga, na mastopexia ela vai ter uma cicatriz ao redor da areola que gera um impacto visual, né? Ou seja, ela vai ter que dosar se o custo-benefício de elevar a mama dela trocando por uma cicatriz vale a pena, né? Hoje a gente tem técnicas mais modernas que nos proporcionam cicatrizes menores, né? Antigamente se falava em mastopexia ou redução de mama, a cicatriz era aquela cicatriz que era o T invertido que vinha de fora a fora, né? E isso às vezes espantava muito as pessoas que queriam fazer essa cirurgia. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia com um mini T ou a mastopexia em L, né? Que deixa o decote livre de cicatriz. Então a gente tem essas opções técnicas e basicamente o que define a extensão da cicatriz é o grau de flacidez, né? Então quando a mama é pouco caída, pele bem firme, a cicatriz é bem pequena, né? Se a mama é muito caída, né, a pele cheia de estrias, muito flácida, a cicatriz ela aumenta também proporcionalmente, porque é preciso retirar o excesso de pele flácida, senão você não consegue ter um bom contorno, né? Mas mesmo em casos onde a flacidez é muito grande, a gente dificilmente precisa daquela cicatriz de fora a fora, né? A gente consegue fazer a cirurgia com cicatrizes mais contidas, né? Principalmente que não saiam fora do biquíni, né? Para quando a paciente usar um vestido, um biquíni, né? Se ela quiser expor mais o decote dela, que a cicatriz não fique aparente, né? Não gere esse incômodo em locais públicos. Sim, e em relação ainda à cicatrização, existe também vários cuidados, né? Que podem ser feitos para também ajudar nesse pós, né? Sim, então com relação à qualidade de cicatriz, a gente tem 3 pilares fundamentais, né? 2 pilares, eles podem ser modificáveis, né? Um deles é o trabalho do cirurgião, né? Então o material que ele utiliza, como ele trata aquele tecido, né? A técnica que ele utiliza. Isso é de extrema importância. Existe o pilar genético que não é modificável, né? Então tem pessoas que qualquer coisa que ela faça, a cicatriz fica boa, mas tem o contrário também. Tem pessoas que elas não têm uma cicatriz boa, mesmo usando o melhor fio, melhor curativo, a melhor técnica, né? Então na consulta a gente avalia cicatrizes prévias, né? Seja de uma cesárea, de outra cirurgia que a pessoa eventualmente tenha feito, para a gente saber
né, ter uma ideia de como é o padrão de cicatrização dela. Tá? E o terceiro é o hábito de vida da paciente, né? Então, a paciente que se alimenta bem, que pratica atividade física, que não fuma, ela vai ter uma cicatrização melhor, né? A paciente que fuma, que toma uma coquinha e come um bolinho todo dia, essa paciente ela tende a ter uma cicatrização ruim, né? Porque o corpo dela naturalmente já está mais inflamado do que o normal, e isso vai refletir na qualidade da cicatriz, né? Então, o preparo pré-operatório deve incluir um preparo nutricional também, para a gente ter a melhor cicatriz possível em qualquer que seja a cirurgia, e principalmente em cirurgias como mastopexia, que a gente vai ter cicatrizes em locais importantes como ao redor da areola. E eu acho que isso também vai impactar na recuperação como um todo da paciente pós-cirurgia, né? Quanto mais o nosso corpo está nutrido, enfim, está preparado para receber esse tipo de impacto. Menos inchaço ele vai ter, menos dor ele vai ter, mais rápido ela vai voltar para as atividades e menor o risco de ela ter alguma complicação, né? Então, esse preparo é essencial. E em relação a outra técnica, que seria o sutiã interno, quando que ela é utilizada, ou que você percebe que a paciente ela poderia ter um ganho melhor com esse tipo de técnica? A gente utiliza em todas as cirurgias de mama, tá? O sutiã interno, seja com prótese, seja sem prótese, seja só aumento, seja elevação, tá? Então, o sutiã interno, ele é um complemento da cirurgia de mama. O que as pessoas confundem, às vezes vem gente procurando para fazer somente o sutiã interno. Somente o sutiã interno, ele não muda nada na mama, né? Então, o sutiã interno, ele é um suporte nessa parte inferior, né, no sulco da mama, para que a mama ou a prótese se apoie ali, como se fosse uma prateleira, e a queda leve mais tempo para acontecer, né? Porque a gente sabe que a mama é algo suspenso no nosso corpo, né? Então ela está sujeita à ação da gravidade, né? Por isso que com o passar dos anos ela tende a descer, né? Isso, quanto maior o peso dela, quanto maior a mama que a pessoa tem, mais rápido é esse processo, né? Então, o sutiã interno ele vai ajudar nisso daí, promovendo um resultado mais duradouro, né? Então, esse é o objetivo dele, é fazer com que a mama caia mais devagar. Não que ela nunca vá cair se você fizer o sutiã interno, mas que isso aconteça em um tempo maior. Essa, na verdade, era até a minha próxima pergunta em relação a essa ação da gravidade do nosso envelhecimento também, né? Se depois da cirurgia a possibilidade, né, enfim, da mama precisar, às vezes, de outro tipo de procedimento para voltar à altura que ela estava anteriormente. Fala, ó, quando você era adolescente, as tuas amigas que tinham mama pequena, elas tinham inveja de você. Agora, hoje, que você é adulta, né, teve filhos ou não, você tem inveja daquelas amigas que tinham mama pequena, né? Justamente por isso, quanto maior é o peso da mama, quanto o tempo passa, ela vai ceder, né? Então, a cirurgia de mama, ela deve ser planejada com relação a isso, né? Por isso que se a mama é muito grande, a gente precisa reduzir, né? E por isso que a gente também não deve colocar próteses muito grandes, né? Então, tudo isso é um planejamento essencial para que a mama respeite as características físicas daquele tórax, né? Daquele espaço onde ela ocupa na paciente. E tem alguma idade indicada para fazer a mastopexia? Porque a gente, né, enfim, já existem, quando a gente é jovem, enfim, muito novinho, às vezes o peito ele já é incomodativo, às vezes o peso é muito grande, as costas doem, enfim. Existe algum tipo de limitação de idade, a partir de uma idade? E quando que é mais indicado fazer, pensando na idade mesmo? Antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer uma distinção apenas, né? Então, existe a mastopexia e a mamoplastia redutora. Ambas elevam a mama, né? A diferença são conceitos, né? Na redução, a gente geralmente vai retirar mais de 300 gramas de tecido de cada mama, né? Podendo chegar até 1,5 kg, 2 kg, né? Em casos mais extremos. A mastopexia, ela pode ser somente elevação sem tirar nada de tecido, ou ela pode reduzir um pouquinho, umas quantidades menores, né? Então, são questão de conceitos. Geralmente, a paciente que tem indicação de mastopexia, ela não sofre com dores nas costas, com excesso de peso, diferente da redução de mama, né? Então, começando
Pensando em questão de idade, para redução de mama, é uma cirurgia que a gente pode inclusive fazer na adolescência, né? E digo mais, não só pode, como deve, né? Porque o excesso de peso, ele vai desgastando coluna, ele vai gerando esse desconforto físico no dia a dia, limitações até mesmo para a atividade física, o que às vezes leva essas pacientes a sobrepeso, obesidade, né? Fora a questão psicológica, às vezes a mama ser muito grande na adolescente, ela tem uma privação de vestimentas, ela tem às vezes vergonha de mostrar, de se relacionar, de ter um namorado, por exemplo. Então é importante que isso seja resolvido já desde cedo, tá? Essas cirurgias, elas não necessariamente vão impedir que um dia na vida ela possa amamentar, né? Que é uma dúvida frequente também. Então ela pode fazer redução de mama, inclusive na adolescência. A mastopexia é uma cirurgia mais comum para aquela mulher que tem uma mama de volume pequeno ou médio, que passou por gestações ou variações de peso e entre 30 e 40 anos de idade ali, ela observa uma queda que impacta bastante visualmente na estética da mama dela, e ela vai procurar essa cirurgia, né? Então é um pouquinho diferente assim o conceito, né? Basicamente a redução de mama, a partir do momento que ela parou de crescer, se estabeleceu naquele volume, ela já deve ser operada, né? Então, a partir de 15 anos, ali, 16 anos de idade, a gente já deve fazer. A mastopexia é uma questão mais estética em si, né? Não é tão funcional, né? Sim, e ela é mais indicada também pensando em amamentação, enfim, após o período que você já decide, não quero mais ter filhos, aí a mastopexia é mais interessante. Depende, tá? Depende, assim, quando a pessoa quer ter filhos, né? Às vezes a pessoa tem 25 anos, ela passou por variação de peso, mesmo ela não tendo filhos, a mama dela caiu, ou ela cresceu muito rápido na adolescência, a mama dela teve estrias e ficou mais flácida, ficou mais baixa, isso incomoda bastante ela, mas ela às vezes não tem nenhum pretendente ainda, não acha nem o pai, né? Então essa paciente, ela pode fazer a mastopexia sem problema nenhum, né? E ela tem uma chance grande de conseguir amamentar mesmo depois, porque uma parte do tecido da mama é preservado, né? Abaixo da areola, então ela vai ter ductos de glândula que se conectam ali e ela tem a chance de conseguir amamentar, né? Então não tem muito essa questão. A gente só pergunta se a intenção não é muito recente, né? Então se você me falar, eu quero engravidar o ano que vem, não faz sentido você fazer uma cirurgia agora. Espera, né? Tenha seus filhos e depois você faz. Se a pessoa não tem previsão de ter os filhos ou quer ter filhos daqui 5, 10 anos, pode fazer a cirurgia sem problema nenhum. E depois da gestação, reavalia se é necessário fazer algum ajuste ou não. E isso independente também em relação à colocação de uma prótese de silicone, né? A gente, na última entrevista, acabou até não comentando isso, mas em relação a, principalmente, amamentar e ter prótese, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Tipo, se eu colocar, eu ainda vou poder normalmente, né? Principalmente quando é só aumento, a interferência é menor ainda, porque essa prótese, ela tá atrás da musculatura. Então, na cirurgia de aumento, a gente nem mexe na glândula da mama em si, né? Não altera nada na estrutura da mama. Então, isso não altera nada na questão da amamentação também. Perfeito. Bom, eu gostaria de saber também em relação a esses cuidados no pós, né? Às vezes a gente percebe que, principalmente no inverno, as pessoas procuram fazer mais procedimentos estéticos. Eu gostaria de saber se isso realmente é uma verdade, se é um período do ano em que as pessoas fazem mais esse tipo de procedimento, e também que cuidados, né, elas precisam ter nesse pós. Existe essa questão popular ali de procurar mais cirurgia plástica no inverno. Hoje não é tão comum assim, a gente tem o ano todo, né? Eu falo para as pacientes que a melhor época do ano para operar é quando você tem tempo para se cuidar no pós-operatório, né? Então, baseado aí no teu trabalho, nas tuas atividades do dia a dia, né? O inverno, ele tem a questão mais pro contorno corporal do que para mama, porque quando, né, igual a gente comentou no episódio passado da abdominoplastia, lipoaspiração, essas cirurgias envolvem o uso de macacão, placas, tudo, que às vezes, se tá um calor de 40 graus, pode ficar mais desconfortável, né? Na cirurgia de mama em si, a gente não tem muito essa questão, porque
você vai usar no máximo um sutiã cirúrgico, que é o que a maioria das pessoas já usa naturalmente, então não muda muito o padrão de vestimenta da pessoa, né? Então não importa muito a questão da temperatura, tá? A recuperação das cirurgias de mama em geral, ela é muito mais rápida do que de cirurgias de contorno corporal, né? Então, para aumento 24 horas, como a gente comentou no primeiro episódio, né? Para mastopexia, 24 horas em casos mais simples, mamas menores, quedas pequenas, né, com utilização de prótese, a 7 dias, mais ou menos, tá? Sem prótese, de 7 dias a 15 dias, né? Por que sem prótese é mais demorado um pouco a recuperação? Porque como a gente vai utilizar o próprio tecido da pessoa para montar aquela nova mama, a gente desmonta toda a mama, grosseiramente falando, e monta ela numa posição superior. Esse tecido é mais mexido, né? Ele precisa de mais tempo para grudar e para a pessoa voltar a movimentar os braços normalmente, né? E na redução de mama, 15 a 21 dias, dependendo também da ocupação, né? E dependendo do tamanho da mama que a pessoa possui, né? Recentemente a gente fez um caso interessante, faz aproximadamente 3 meses, que a gente operou uma mama que a gente chama de gigantomastia, né? São casos extremos, né? Onde foram retirados quase 3,5 kg de mama da paciente, né? Então, é aquela mama completamente desproporcional que limita muito todas as atividades da paciente, né? Então, essa é uma cirurgia que é completamente reparadora, né? Nem se considera isso como... Claro que esteticamente melhora muito também, né? Mas é uma cirurgia essencial para a qualidade de vida da pessoa, para tudo que ela faz no dia a dia tem esse impacto, né? Então a redução, por isso que eu falei daquele conceito, né? Redução de mama é uma cirurgia mais reparadora, né? A gente vai sempre buscar um melhor formato, a beleza também na mama. Mas a mastopexia tem indicações mais estéticas, né? Aquela mama, um volume pequeno, médio, né? Que está mais abaixo e incomoda esteticamente, mas não funcionalmente. Perfeito, muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos desse episódio. A gente espera você para o próximo. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um episódio dessa série com o Dr. Lucas Galotti. Todas as informações você acompanha na legenda desse vídeo. Até a próxima!